Graça e paz a você que nos assiste. Esse é o programa Texto e Contexto, um espaço online da Igreja Adventista da Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Antes de nós iniciarmos a nossa conversa e as discussões do programa de hoje, eu queria convidar você a compartilhar o link desse programa, para que outras pessoas também sejam edificadas com essas discussões. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Além disso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. O programa Texto e Contexto é um programa onde nós escolhemos um tema, e o tema que nós estamos conversando e tratando durante esse mês é o tema escatologia. Estamos conversando a respeito dos eventos relacionados aos últimos dias. E, uma vez escolhido esse tema, a gente conversa sobre ele à luz daquilo que a Escritura Sagrada diz, sempre com alguns convidados que nos ajudam nessa conversa. Para o programa de hoje, nós temos a alegria de ter com a gente o pastor Adailson e o pastor Alain. Sejam muito bem-vindos ao programa Texto e Contexto. Amém. Paz Alain, paz Eleilton e os irmãos que nos assistem também, que a gente tenha um excelente estudo de escatologia, né, na presença do nosso Deus. A paz do Senhor, pastor Eleilton, pastor Adailson. Quero cumprimentar todos os irmãos e irmãs também com a paz do Senhor Jesus. Vamos hoje tratar de um tema muito interessante, né? Palpitante, desafiador, que eu possa aqui colaborar, né, com esse momento aqui. Que Deus nos abençoe nesse encontro nosso aqui. Amém. Tenho certeza que Deus nos dará um tempo aí precioso de conversa a respeito do tema escatologia. Amém. Durante os programas desse mês, nós já falamos aqui sobre os sinais indicadores da vinda do Senhor Jesus, né, no primeiro programa do mês. Inclusive, mencionamos que pode ser que essa pandemia, né, ela seja um alerta relacionado à volta do Senhor Jesus, né? Relacionamos a Covid-19 com os sinais indicadores da volta de Cristo. Falamos no outro programa aqui a respeito da grande tribulação, que é talvez aí um grande sinal que Jesus apresenta, que está ali localizado imediatamente antes da volta de Jesus. E no último programa nós conversamos aqui sobre o anticristo, que é um personagem que aparece ali, marca o início da grande tribulação, vai atuar durante toda a grande tribulação. E no final do programa passado, a gente disse aqui que o anticristo ele será destruído, né? O final do anticristo ele se dá exatamente no momento em que Jesus Cristo volta, né? Com a segunda vinda do Senhor Jesus. Terminamos falando sobre a segunda vinda de Cristo, e a proposta hoje é que a gente converse então a partir desse momento, né? A partir da segunda vinda do Senhor Jesus, né? O tema desse programa é o apogeu da história, e a gente vai conversar sobre o que vai acontecer a partir do momento que Cristo regressar. Que eventos se sucederão daí por diante. Então essa é a proposta desse programa. E eu queria começar com o pastor Alain e pedir para ele compartilhar com a gente sobre essa certeza relacionada à volta do Senhor Jesus. A Bíblia Sagrada, ela é enfática em dizer que Cristo voltará? E se sim, por que ele voltará? Quais são os propósitos relacionados à vinda do Senhor Jesus? A questão da vinda de Cristo, ela é a grande certeza cristã. Jesus vai voltar. A vinda de Cristo não é só prometida, mas ela é também garantida, e é uma promessa que se repete muito na Bíblia. Por exemplo, no Novo Testamento, são 318 vezes essa promessa se repete, em que é afirmado categoricamente que essa história terá um fim com a vinda de Cristo. Jesus aparecerá nas nuvens do céu para inaugurar esse novo tempo, né? Esta palavra é prometida na Bíblia, em vários textos, né? O próprio Jesus, ele falou sobre a sua vinda triunfante, e esta promessa é repetida pelos apóstolos. Eu queria relembrar, por exemplo, um texto em que o próprio Jesus, lá em João 14, versículo de 1 a 6, ele fala sobre a sua vinda, quando ele consola os seus discípulos com essa promessa, dizendo: não se turbe o coração,
creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não for assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Quando eu for, vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, o próprio Jesus deu essa promessa, essa palavra, que é uma esperança cristã, que é algo que nós devemos nos consolar por meio dessa promessa. Jesus, no sermão profético, ele também confirma, esse sermão profético está lá em Mateus 24, em Marcos 13, o Jesus fala claramente sobre isso. Eu queria até ler um texto aqui, que é aqui em Marcos 13, né? O versículo 26, que diz assim: então verão o Filho do Homem vindo das nuvens com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins dos céus. Então, essa é uma palavra do próprio Jesus falando da sua vinda. Tem um outro texto que é o texto de Atos, capítulo 1, 9 a 11, onde nós vemos aqui dois anjos confirmando essa promessa, que ele diz assim, aqui em Atos é quando Jesus é ascenso ao céu, né? Quando ele sobe, os discípulos estão contemplando ele subindo para o céu, e de repente vem os anjos, dois seres ali, que fazem essa palavra aqui. Diz assim: e tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o cobriu na vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto subia, e de repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Então essa volta de Cristo aqui é confirmada pelos anjos. Mas você vai, por exemplo, para as cartas apostólicas, você vai ver o apóstolo Paulo várias vezes, em vários textos, confirmando essa promessa, essa palavra. E aí não só Jesus, não só Paulo, mas o próprio apóstolo João, o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, Judas, todos eles vão afirmar categoricamente que a vinda de Cristo acontecerá e que é uma realidade. Então, por que Jesus vai voltar, né? A Bíblia responde isso, conforme o texto lá de Hebreus 9, 28, ele virá trazendo salvação a todos quantos estão ansiosos e pacientes esperando por ele. Então, o motivo de Jesus voltar é para ele colocar em ordem, de uma vez por toda, tudo aquilo que se perdeu por causa da entrada do pecado no mundo, né? Ele vai vir estabelecer de forma definitiva e plena o reino de Deus na terra. E para fazer isso, ele vai colocar fim à maldade, a toda a maldade, né? Trazendo castigo para aqueles que desobedeceram a Deus, né? Que não quiseram a proposta de Deus, e trazendo recompensa também para os filhos de Deus, para aqueles que reconheceram. E aí, uma ideia relacionada a isso é o juízo final. Jesus, quando voltar, ele não vai vir mais tão somente como Cordeiro Salvador, ele virá agora como juiz dos vivos e dos mortos. E todos terão que comparecer diante dele e passar por esse julgamento. Então, a vinda de Cristo tem esse significado, esse sentido, legal, segundo o Evangelho, né? Uma coisa interessante, Leite, é que essa garantia, né, a igreja recebe de uma maneira que a gente tem algumas expressões, como a gente vê a própria igreja, é uma expressão que parece que no Novo Testamento aparece, Maranatá, né? A própria igreja clamando logo pela volta do noivo, né? Ora vem, Senhor Jesus, e o próprio Espírito, né? Ele também clama, né, pela volta do Senhor Jesus. Então é um clamor da igreja, é um clamor do Espírito, dada a garantia, dada a certeza do retorno dele. Amém. Com certeza, então, Jesus Cristo voltará, né? O Novo Testamento não deixa dúvidas quanto a isso, e essa é uma esperança
de todos os cristãos ao redor do mundo, né? Cristãos acreditam, né, que Jesus Cristo voltará. Os cristãos, eles divergem, às vezes, nos detalhes relacionados à volta, né? Como essa volta acontecerá, né? Os eventos que o Apocalipse traz, né, relacionados ao fim, né? Eventos como o milênio, juízo final. Então, há divergências na hora de explicar como esses eventos acontecerão. Mas uma coisa é certa, né? Para todos os cristãos, Jesus Cristo voltará, né? Ele vem. Mas, pois bem, e como a gente interpreta esses detalhes relacionados à volta do Senhor Jesus, né? Essas questões relacionadas à forma? Por exemplo, existem alguns cristãos que dizem que a volta de Jesus será secreta, que tem uma vinda de Jesus que é secreta e vai haver um arrebatamento secreto dos cristãos. É possível defender isso à luz do Novo Testamento? E um outro detalhe aí ligado também à volta de Jesus. É possível a gente estabelecer uma data para o regresso de Cristo? Não, né? A Bíblia é clara em dizer não. Mas, com relação à vinda do Senhor Jesus, é impossível a gente relatar ou tentar descrever como será 100%, né? Por quê? Porque esse é um evento que a gente não tem paralelo nos nossos dias ou na história. É um evento que transcende qualquer tipo de acontecimento que a gente já viu. Então, a gente não tem um paralelo seguro para a gente falar, é desse jeito aqui, literalmente. Não, a gente não tem. E o próprio Senhor, se a gente pegar lá o Evangelho de Mateus 24, 27, o próprio Senhor, ele usa uma expressão interessante, que é aquela do raio. Como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem, né? Jesus usa essa expressão para deixar claro que a vinda dele é misteriosa, né? Há um mistério, né, com relação à vinda de Jesus que não nos permite tentar montar a cena 100% como seria, não dá, né? Então, ela tem um mistério em torno dela. Agora, o próprio Evangelho, as Escrituras nos dão algumas ideias, né? Como será? Primeiro, né, a gente pode falar que a vinda do Senhor será visível. Isso a gente pode assegurar. Por quê? Porque o próprio Evangelho assegura isso, né? Eu até gostaria de ler aqui um texto que é do Evangelho de Mateus 24, 30, que ele é interessante, né? Ele diz assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então, a Bíblia assegura que a volta do Senhor será visível. Assim como também ela nos assegura que ela vai ser pessoal, né? O próprio Senhor. Lá no texto de Tessalonicense, Paulo faz questão de falar para a gente, 4,16, o próprio Senhor, dada a voz do arcanjo, soada a trombeta de Deus, então é Ele mesmo, né? Então a gente pode assegurar com isso que é o próprio Senhor que vem. Então ela é pessoal, além de visível, ela vai ser pessoal, né? Literal também. O pastor Alan fez a leitura do texto de Atos, capítulo 1, onde Jesus está sendo assunto aos céus, né? Os apóstolos estão com os olhos fixos nele, ele sendo elevado às alturas, e os anjos que se colocam do lado e diz, né? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo, ele descerá da mesma maneira. Então, a Bíblia nos assegura que é uma cena literal, né? Ele vem e a vinda vai ser literal. Repentina também, né? Por isso que não dá para a gente marcar uma hora, porque aquele dia vem como um ladrão, né? Jesus, em vários lugares, Jesus falou que se a gente soubesse a hora que o ladrão viria, a gente se prepararia, né? Mas ela vem repentina, né? Os textos dos evangelhos também nos asseguram que a vinda dele vem de maneira repentina e triunfante, né? Vem com poder e glória, é o que o texto dos evangelhos diz. Então,
o que a gente pode dizer? É que ela é visível, é que ela é pessoal. Isso a Bíblia nos assegura a dizer, é que ela é literal, né? Isso os evangelhos nos asseguram a dizer. Secreta não. Não. É como alguns dizem, né? Que ou o rapto, não, né? Os evangelhos nos asseguram que quando o Senhor voltar, nós veremos, né? Vai ser visível, pessoal, né? E uma coisa interessante também é que os discípulos, eles estavam naquela expectativa por ocasião da volta do Senhor Jesus aos céus, né? Quando ele é elevado nas alturas, eles ficam atônitos, né? Mas quando é que isso vai acontecer? Ou quando isso vai se dar? Até nos evangelhos ali de Mateus 24, há uma inquietação, né? E Jesus acalma eles, né? Com relação aos tempos, às épocas, né? Não vos pertence saber, são tempos e épocas que Deus reservou, que Deus guardou para ele. Então a gente tem um limite para a gente tratar e falar da volta do Senhor Jesus, né? É o limite do Evangelho, o limite da Bíblia. Pastor, permite aí uma parte que a gente, minha família, tem uma parte da minha família que é de tradição pentecostal, né? Assim, os irmãos que acreditam no arrebatamento secreto, a gente ouvia muito isso, né? Tem até hinos compostos com essa ideia, com esse conceito, e a gente ouve muito disso de maneira que vira uma tradição até oral, um comentário, um entendimento no meio dos irmãos, que o arrebatamento vai ser de forma secreta. A gente não encontra textos claramente que dizem isso. Talvez um texto lá de Mateus, que fala que estando dois num campo, um é tirado e o outro permanece. Talvez seja o único texto assim que pode parecer essa ideia. Na verdade, o que eu percebo assim, do que eu ouvia e quando eu era criança, é que havia muitas pessoas que tinham sonhos, visões, e que sonhavam com esse momento, e que a partir dessas experiências tentavam encontrar na Bíblia alguma resposta para isso. Aí encontra esses textos. Mas assim, a maioria dos textos, todos os textos caminham para essa ideia de que a vinda de Cristo vai ser gloriosa, vai ser visível e que todo olho verá. Apocalipse fala isso. Fala. Todo olho verá. Então, não é ninguém vai ficar surpreso, assim, ninguém vai dizer assim, olha, Jesus já voltou, será que já voltou? Quando Jesus voltar, todo mundo vai saber que ele voltou. Ninguém vai ter dúvida de que esse evento aconteceu de fato, né? É isso aí. Inclusive, você comentou sobre as bases frágeis, né, que dessa ideia de um arrebatamento secreto. De fato, tem muito malabarismo exegético, né? Na semana passada a gente conversou aqui sobre o anticristo, e eu até comentava com vocês antes de a gente começar a gravar, né, a respeito de uma interpretação que eu ouvi de 2 Tessalonicenses 2, né, que diz que o anticristo surge depois de uma grande apostasia, né? Primeiro tem uma apostasia e depois surge o anticristo. Aí a pessoa estava tentando defender o significado da palavra apostasia de 2 Tessalonicenses 2 é deixar, né? Significa deixar, separar. Então que essa palavra estava ensinando a respeito do arrebatamento secreto, né? Então, um exercício e tanto para acreditar assim, né? Exatamente. Então assim, a gente não acredita nisso, a volta de fato é visível e gloriosa. Então quando Jesus voltar, né, todos verão, e nós teremos aqui na terra, né, justos vivos, injustos vivos, né? E aí, eu já queria então aproveitar e perguntar a respeito do que vai acontecer então nesse momento com os justos, né? Quando Jesus vem. Então nós teremos justos vivos, mas nós também teremos justos que já estão dormindo, né? Justos que nesta ocasião já terão morrido, né? Justos mortos. Então o que acontece com os justos nesse momento em que Cristo volta segunda vez, de maneira visível e gloriosa? A Bíblia claramente diz isso, né? Que quando Jesus voltar, os justos que estiverem mortos ressuscitarão, e ressuscitarão primeiro. E aqueles que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus, aqueles que são de Cristo, que pertencem a Ele,
e estiverem vivos serão transformados, terão um novo corpo, né? Vai ter uma transformação para encontrar com Jesus. E essa palavra, ela é claramente assim repetida algumas vezes na Bíblia, alguns textos se destacam. Um dos textos foi até citado pelo pastor Adailson, que é o texto lá de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, os versículos 15 a 17, que diz isso, né? Diz assim, ó, dissemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não pereceremos, não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem e a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, aqui claramente diz isso, né? O apóstolo Paulo explicando aos irmãos lá da cidade de Tessalônica como que se daria a vinda de Cristo. E ele fala que para os justos, né? Que os justos vão, aqueles que tiverem mortos ressuscitarão, e quem tiver vivo vai ter um corpo transformado, um corpo glorioso pelo Senhor. Um detalhe interessante é que Paulo, em Coríntios 15, ele tem uma linguagem bem trabalhada, né? Que até acaba alegando os nossos corações, né? Paulo, ele diz assim, ó, semeia-se corpo animal, ressuscita-se corpo espiritual. Então, Paulo fala que por ocasião da ressurreição já há uma transformação, já ressuscita-se transformado, né? E nós, aí Paulo fala, né? Que nós, esses que estarão vivos por ocasião da volta de Cristo Jesus, eles não abrir e fechar de olhos. O Paulo fala que o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade e o que é mortal se revestirá da imortalidade. Então, ele fala dessa transformação, né? Então, o texto diz que nós não precederemos os que dormem. Então, sim, dado a trombeta, eles sobem, né? E nós somos arrebatados já num processo de transformação, encontrar o Senhor nos ares, né? Aí tem arrebatamento, né? Sim, sim, só que não secreto, não né? Secreto, né? É importante falar aqui, importante dizer que que corpo é esse, né? Será um corpo glorioso, um corpo glorificado por ocasião da volta de Cristo. Quando os justos forem diante de Deus, eles vão passar pelo julgamento, né? Na verdade é a aprovação, porque o fato deles ressuscitarem e deles serem recebidos por Jesus é um ato de aprovação, de que eles foram julgados e que eles foram aceitos por Deus. Né? O que tudo indica, parece que eles comparecem diante do tribunal de Cristo, né, os justos, mas para ser galardoados. Para receber uma recompensa. E aí tem uma imagem bíblica sobre isso, que é a imagem do casamento do noivo com a sua noiva. A igreja é a noiva, Cristo é o noivo, e é por esta ocasião da vinda de Cristo que a noiva vai se encontrar com o noivo para o casamento definitivo. E que esse noivo vai levar essa noiva para a casa do Pai, né? E aí tem a ver com o texto lá de Apocalipse 19, versículo 7, que diz: regozijai-vos, alegrai-vos, porque o noivo está chegando, e a noiva já se ataviou, está pronta para subir. E tem também uma menção até do texto que foi citado aqui no início, que é de João 14, que diz lá: na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou levar vocês para estar para sempre comigo. Então, quem for justo vai desfrutar. A vinda de Cristo vai ser uma bênção. Vai ser o dia mais feliz do mundo, o dia mais alegre do mundo para quem é justo, para quem entregou a vida para Jesus. Imagine que cena extraordinária, né? Justos de todas as épocas, lugares, ressuscitando, né, para se encontrar com o Senhor Jesus. Vai ser algo que alegria, que satisfação. Né? Mas tem o outro lado da história também, né? Quando Jesus voltar, ele vai encontrar injustos, né, vivos. Até pelo que a gente estudou aqui na última semana,
a grande tribulação, tem um monte de gente que está seguindo o anticristo, né? Pessoas que rejeitaram a verdade, que não creram no evangelho quando ele foi pregado. Então tem um monte de gente que nesse dia não fez confissão pública de fé em Cristo, né? Não segue o Senhor Jesus. O que vai acontecer com esses injustos vivos e também até com aqueles injustos que estão mortos, né? Porque muitos estarão mortos também por ocasião da volta do Senhor Jesus. O próprio Senhor deixa claro que haverá uma separação, né? Ele usa várias linguagens, né? Separar os bodes das ovelhas, então haverá uma separação. E todos que estiverem vivos por ocasião da volta de Cristo, que não é justo, morrerá, né? O próprio texto de Apocalipse capítulo 20, se a gente lê o versículo 5, ele diz, né, ele assegura para a gente, né? O restante dos mortos não voltou a viver até que se completasse os 1000 anos, né? Então, quando o Senhor Jesus voltar, os mortos que dormiram nele são arrebatados, né, levados para cima. A igreja, os que estiverem vivos por ocasião da volta de Cristo serão arrebatados, transformados e arrebatados, como a gente já viu aqui. E os ímpios que ficarem por ocasião desse momento, eles morrerão, né? O texto de Apocalipse deixa claro que eles morrerão e passarão aqui esse período mortos, né? É o que diz o texto das Escrituras. Até por causa disso que a gente precisa ser transformado. Nenhum ser humano em carne e osso, tão somente e com esse corpo sujeito à corrupção, nenhum ser humano comum conseguirá olhar para a glória daquele que é todo-poderoso, Jesus vindo com todo resplendor e glória. Qualquer ser humano que olhar para ele vai morrer, porque não tem condição não é possível, né, olhar para Cristo sem morrer. Então, por isso, nós vamos ser transformados, os justos, né? Sim. Os salvos vão ser transformados, e ao ser transformados, eles vão ser capacitados a olhar para Cristo e não morrer. Mas os injustos não vão experimentar essa transformação. E quando eles olharem para a glória daquele que é todo-poderoso, conforme o texto lá do apóstolo Pedro, né? Eles ardentemente se desfarão. É um texto que diz que eles são como cera diante do fogo, eles se desfarão diante da glória de Deus. Quando Jesus aparecer no céu, quem não for transformado vai morrer. Né? Vai e um detalhe é que assim, a Bíblia deixa claro que das duas mortes, né? Sim. Essa é a segunda morte. A Bíblia deixa claro isso aí. E eles morrerão pela primeira vez. Vão estar vivos por ocasião da volta de Cristo e eles morrerão, né, pela primeira vez. Porque a Bíblia deixa claro que haverá uma segunda morte, né? Então, por ocasião da volta de Cristo Jesus, todos eles morrerão, né? E o texto também, se a gente pegar o texto de Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11 em diante, vai se instalar o grande trono, né, o tribunal do juízo, e eles comparecerão lá também, né? Eles vão morrer e aí juntos com os injustos que já estavam mortos, né? Eles vão aguardar um período para ressuscitar e morrer uma segunda vez. Lembrando lá do segundo programa que a gente tratou da grande tribulação, a última taça, né, final do capítulo 16, fala sobre esse período que Cristo volta e as cidades do mundo inteiro, né, as grandes cidades entram em colapso, elas são desfeitas, né? Lá fala de pedras de cerca de 35 quilos caindo do céu para a terra. Então, de fato, vai ser um cenário bem terrível mesmo, né? Isso, um pouco antes da volta, né? Catastrófico. Quando abre o sexto selo, que dá início aos derramamentos da taça ali, você já vê essa cena. E até lá em Apocalipse capítulo 19, quando sai o cavaleiro no cavalo branco, a ideia é de que todos
todos estarão mortos, né? Também, todos estarão mortos. Essa já é a 7ª taça, né? Já é ali o 45, já são os acréscimos do segundo tempo, né? E Jesus já está regressando. Mas assim, na sua explicação você citou, acho que até mais de uma vez já, você citou a expressão 1000 anos. Você citou a expressão 1000 anos. Como que a gente pode entender esse tempo, né? Porque entre esses eventos que nós estamos conversando aqui, a morte dos justos, a morte dos injustos, né? Uma nova ressurreição, né? Na verdade uma ressurreição, né? Só com os injustos, para que eles morram de novo. E aí a Bíblia fala, né? Que nesse período aqui tem uma janela de 1000 anos, né? Como entender esses 1000 anos? Esses 1000 anos que estão aqui entre essas duas ressurreições. Esse tempo é um tempo literal? É um tempo simbólico? Esses 1000 anos, né? Onde os justos estão durante esses 1000 anos? Eles estão na terra, né? A terra colapsada, eles estão no céu. Onde acontece os 1000 anos? Onde os justos estão durante os 1000 anos? Então, o pastor Adailson citou aqui Apocalipse capítulo 20. Esse capítulo fala desse milênio e eu penso que seria importante a gente ler esse texto. Eu vou pegar aqui Apocalipse capítulo 20, os primeiros versículos, que é o texto assim chave para os 1000 anos, né? Inclusive o título desse capítulo aqui nessa Bíblia é Os 1000 anos, que diz assim: vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e acorrentou-o por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia dado autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra. E eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Esse texto aqui dá esta palavra dos 1000 anos para a gente. O que a gente comentou até agora, nessa nossa conversa, são eventos. O que a gente comentou sobre a ressurreição, sobre a volta de Jesus, a ressurreição dos justos, a morte dos ímpios, o arrebatamento da igreja, né? O início, né? Tudo isso marca o início desse período. Quando a igreja subir para o céu, e aí começa um tempo glorioso em que a noiva vai estar com o noivo na festa de casamento, ou na lua de mel, né? No tempo que é um tempo profético que a Bíblia nos diz, né? Então, a palavra que aparece aqui é milênio, né? Ou 1000 anos. E nós compreendemos que é um período literal. E a indicativo nesse sentido é que ele vai ter um começo e vai ter um fim. É um período profético, um período especial, marcado por eventos pontuais, né? Então, para a gente entender o milênio, a gente poderia dividir assim, os eventos que ocorrem no início do milênio, os eventos que ocorrem durante o milênio e os eventos que ocorrem depois do milênio. Seria uma maneira de a gente marcar esse tempo. E a Bíblia descreve cada uma destas cenas. Por exemplo, quais são os eventos que marcam o início do milênio? A vinda de Cristo, né, que corresponde ali com a ressurreição dos justos, também a transformação dos justos que estiverem vivos, a ressurreição dos mortos e essa primeira ressurreição.
a igreja sendo arrebatada para o céu. Com a ocasião da vinda de Jesus, acontece também a morte daqueles que não foram transformados, que ao olharem para a glória de Jesus, se desfarão. O texto de Apocalipse 20 aqui narra um outro evento, que é a prisão de Satanás. Satanás será aprisionado por ocasião do início do milênio. Isso marca o início. E aí, nessa questão, a gente pergunta assim, como que pode um ser espiritual ser acorrentado? Então, isso não pode ser literal no sentido de que há uma corrente de ferro que possa amarrá-lo. Então, a gente entende que, biblicamente, a ideia é que isso é uma prisão circunstancial, porque Satanás vem para matar, roubar, e a Bíblia diz que ele engana as nações. Quando Jesus voltar nessa ocasião, a terra vai estar vazia. Por quê? Porque a igreja vai ter sido arrebatada para o céu, os ímpios que estavam aqui na terra vão ter morrido, então não vai ter ninguém aqui para Satanás importunar. Então essa ideia de que ele vai ser acorrentado é o simples fato de que ele não vai ter quem perturbar nesse tempo. A prisão da ação, né? Sim, ele não vai ter ação, ele vai estar amarrado. É aquela ideia assim, né, de que você fica... Imagina assim, você vai receber uma visita em casa. Minha mãe que tinha essa expressão. E aí a visita que marcou para ir na sua casa não foi, por exemplo. Ela dizia assim, eu fiquei amarrado em casa esperando você. É nessa ideia de que Satanás não vai ter o que agir, não vai ter o que fazer durante esse tempo. Bom, esses são os eventos que marcam o início do milênio. O que acontece durante o milênio? O entendimento é o seguinte, a terra vai estar sem forma, vai estar desolada, porque não vai ter um abismo, vai né? estar um abismo só. Satanás vai estar aqui solto, né? Mas preso pelo fato de que não vai ter quem perturbar. É por isso que o texto diz da chave do abismo, né? E selou. Então essa expressão é a mesma que a gente tem lá em Gênesis, né? Sim. A terra era deserta, sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. É a mesma linguagem. Isso, durante o milênio ele vai estar aqui. E o que acontece com a igreja durante o milênio? Ela vai estar no céu em festa, numa festa, talvez um entendimento que seja um sábado, né? Um tempo sabático para a igreja no céu, em que a noiva vai estar na festa de casamento, vai estar no grande banquete que é narrado no Apocalipse capítulo 19, numa grande festa, em que ela vai estar diante do Senhor. E a Bíblia fala também, nesse texto do Apocalipse 20, que ela reinará com Cristo durante 1000 anos. Só um detalhe, pessoal, quando a gente pega a sequência dos eventos, a gente percebe que os mortos, os vivos, então, encontrar o Senhor nos ares, nas alturas, né? E aí tem aquela cena das catástrofes que tanto os selos e as taças mostram para a gente que acontece no planeta. E se nós formos buscar mais alguns textos, como na casa de meu pai há muitas moradas, não beberei do suco da vide com vocês, senão no reino. Então, quando a gente ajunta tudo isso, fica claro que a igreja, nesse período milenar, ela está nos céus, nesse período. E não na terra. E não na terra. Porque ela foi arrebatada. A terra vai estar durante esse tempo. Aí ela passa a grande tribulação aqui, mas no milênio ela não está mais aqui. Já está recebendo lá seu galardão, está num tempo sabático no céu. Sim. Então, aí passou os 1000 anos, o que acontece? Quais são os eventos que marcam o fim do milênio? Aí esse texto aqui, capítulo 20, o versículo 5, fala da segunda, da segunda morte. Né? A ideia é que eles os mortos da terra não vão reviver até que se complete os 1000 anos. Isso quer dizer o seguinte, que quando terminar os 1000 anos, Jesus vai trazer sua igreja para a terra, e enquanto Jesus está descendo a igreja, isso, capítulo 21, versículo 1, a igreja está descendo para a terra juntamente com Cristo, e a nova Jerusalém está descendo, e nessa oportunidade os vivos ímpios vão voltar a viver. E a Bíblia diz que por conta disso, a ideia lógica do texto é que Satanás será solto. Né? A gente falou aqui da prisão circunstancial, e ele vai ser permitido enganar as nações novamente. E diz a Bíblia que ele vai reunir Gog e Magog e vai convencer todos os ímpios que estarão vivos aqui
para guerrear Guerrear. contra Cristo e a sua igreja que está descendo. Então isso marca o fim do milênio, né? Só um detalhe aqui. Quando a igreja for arrebatada, a igreja vai ser transformada num corpo glorioso. Só que a Bíblia não fala nessa ressurreição aqui, os ímpios serão transformados. quando eles voltarem a viver, eles não vão ser transformados. Então, qual é a cena aqui? Paz, é o Walking Dead aqui. É aqui de mortos-vivos, né? De gente com corpo terrível aqui. Se Deus não tem compromisso com eles, que tem compromisso com os justos, então eles retornarão do jeito que... Vão voltar do jeito que decapitado, vão voltar a viver do jeito... A Não vai ser maneira uma que eles cena morreram, bonita pra se não vai ver. ser. E esses, com seres humanos com jeito, com cara de demônios, né? Eles vão estar, e aí eles vão lutar, tentar lutar contra Cristo. E a Bíblia diz que nessa ocasião, o Senhor Jesus vai enviar fogo do céu, com poder, vai destruir e limpar a terra de uma vez por todas. E aí, né, essa é a cena. Então eu só tentei descrever aqui, porque eu olho para Apocalipse capítulo 20 e eu vejo claramente essa cena. Eventos que marcam o início do milênio, durante o milênio e o final do milênio, eu acho que escrito pela só palavra. antes dessa destruição aí, antes dessa luta, né, a gente tem uma descrição do juízo final. Né? Eu esqueci desse detalhe, é verdade, você tem todos razão. eles são colocados, diante dele. todos eles tornam a viver e eles são colocados, né, diante do Senhor Jesus para serem julgados, né? No grande juízo do trono branco. É o capítulo 21 de Apocalipse, é verdade, essa cena... Na verdade, o final do capítulo 20. Os versículos 12 e 13 vão falar. O final do capítulo 20 fala desse grande juízo do trono branco. Né? Até o versículo 7, 8, até o versículo 10, descreve essa cena, e a partir disso ele dá a impressão que ele dá um zoom para a gente entender o que vai acontecer naquele momento ali, um pouquinho antes da guerra, dessa última batalha, dessa batalha final, que é esse julgamento. O 20:11 diz, né? Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé, diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. Essa cena, que é a cena no final do milênio, né? O grande trono branco do Apocalipse. Eu sempre brinco, né, que as pessoas que por acaso experimentarem a morte, todas elas serão ressuscitadas um dia, né? Um grupo vai ressuscitar e vai se deparar com o Senhor Jesus, né, vindo para transformar a sua igreja. Tem a cena do Apocalipse 19, né, Jesus num cavalo branco, né? Jesus num cavalo branco, na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Então o pessoal vai ressuscitar e se deparar com Jesus e com essa cena gloriosa. Numa festa. Uma festa. Mas tem um outro grupo que vai 1000 anos também. depois. 1000 anos depois eles ressuscitam. E quando eles ressuscitam, eles são postos também diante de Jesus. Mas aí é num grande trono branco. Não é o cavalo branco, é o grande trono branco, para serem julgados. E o texto fala que eles são julgados com base em alguns livros, né? O texto fala que eles são julgados com base em alguns livros. E que livros são esses aqui que constituem a base do juízo final, né, que Apocalipse 20 fala pra gente? Os versículos que você leu, né? 11 e 12. A gente não tem claramente o entendimento do que significa esses livros, né? O que realmente eles são, né? O que é claro nesse texto é que os mortos serão julgados com base nas coisas que estão escritas nesses livros. O versículo 12 claramente fala sobre isso. A gente não tem, assim, em outro lugar da Bíblia, não tem uma clareza, não diz para a gente que livros são esses. O que fica claro é que dá a entender é que existem livros em que são registrados todas as ações dos seres humanos, né? Boas e más. E aqueles que estiverem diante desse grande trono branco, vão ser julgados com base
nessas ações. É. Tem um texto de Malaquias que dá uma ideia também disso, né? Porque diz lá que quando Jesus voltar, vai ter um grande memorial, né? Diante de Deus e dos seres humanos. A outra cena, que é onde vai estar lá todas as obras das pessoas. Né? Interessante que o C.S. Lewis pega esse texto e ele diz que não tem jeito, o juízo tem que ser no final. Por que tem que ser no final? Porque você não pode julgar uma pessoa hoje, ela continua vivo, não tem como, porque ela vai continuar praticando, entendeu? Então ele fala assim, o juízo tem que ser essencialmente no final de todas as coisas. Aí você chama todo mundo, né? Sim. Você chama todo mundo e fala, agora vamos ver o que acontece, né? Então, a grande questão desse juízo, desses livros, acho que a mensagem que está por trás dessa cena é que o julgamento de Deus será justo. Sim. Que ninguém vai ser julgado ou condenado por aquilo que não fez, né? Então o juiz está julgando essas pessoas e elas vão ter clareza. Ninguém vai ser enganado. Ninguém vai dizer assim, puxa, eu estou aqui do lado de Gog e Magog, mas eu não sabia, eu não fiz nada disso, eu não mereço estar aqui. Todo mundo que for condenado vai ter a clareza de que está sendo condenado por tudo aquilo de errado que praticou. Agora tem outro detalhe que talvez seja importante colocar aqui, é que em nenhum momento os justos são julgados com base nessas obras e desses livros. Os justos, segundo esse texto, eles são julgados, na verdade eles já são absolvidos, já estão no céu, pelo simples fato de que o nome deles estão escritos em outro livro, que é o livro da vida. Né? Então, o que é teu nome, fazer parte do teu nome no livro da vida? O livro da vida são aqueles, o nome, o lugar onde o nome daquelas pessoas que se renderam a Cristo, que acreditaram na proposta dele, que creram que o sacrifício de Jesus na cruz, ou as obras de Jesus são suficientes para nos resgatar, nos salvar, essas pessoas que aceitaram Jesus e que se renderam à proposta do Cordeiro, o nome dessas pessoas são escritas nesse livro. E se o nome estiver nesse livro, você nem vai ser julgado, a sua salvação não vai ser determinada, a sua condenação não vai ser determinado pelas coisas que você fez, pelas obras que você praticou. Você vai ser julgado e livre por causa das obras de Jesus. Essa é a diferença. Por isso que vale a pena você ser de Jesus. Eu acho que essa é uma dica importante na hora de interpretar esse texto, exatamente para não passar a ideia de que a salvação é por obras, né? Se provocar essa ideia de a gente falar sobre os livros por isso, né? Eles estão sendo julgados de acordo com as suas obras, né? Que estão registradas nesses livros aí, né? Mas tem uma diferença, né? Tem um outro livro que é o livro da vida, né? Está sendo julgado para ser condenado com base nas suas obras o pessoal que não tem o nome no livro da vida, né? Então vai ter o nome no livro da vida, são as pessoas que creram no Senhor Jesus, né? E esses aqui, eles estão sendo julgados com base nas suas obras para ver a sentença e o castigo que terão. Eu poderia dizer que é categórico a ideia desse texto é que não há salvação sem Cristo. Sem Cristo, não. Só a única maneira de chegar a Deus, chegar ao Pai, é por Jesus. Quem renegar Jesus, quem tem Jesus, nenhuma condenação há. Para quem tem Jesus, para quem de fato entrega Ele. Agora, se você abre... Aí você, o que você falou, uma coisa interessante, quem tem Jesus é julgado pelas obras de Jesus. Quem não tem Jesus é julgado pela sua própria obra. Então vai, você não precisa de mim. Aí está o grande você não precisa de Jesus, então tá. Então, ser julgado de acordo com a sua seja obra. absolvido, paga aí a sua dívida. Legal. Depois desse julgamento, acho que o pastor Alan já deu para a gente aí na descrição, quando ele foi explicar sobre o milênio, né? Então ele já deu para a gente aí alguma dica dos eventos que acontecerão depois, e uma vez que todos os ímpios são destruídos, né? E aí de fato toda maldade é extinta, a partir desse momento, né? Já passou o juízo final, né? Os ímpios foram todos destruídos definitivamente, aniquilados definitivamente. A partir de então, onde é que Cristo começa a viver com os justos? Que período nós iniciaremos a partir desse momento? Parece que João, no capítulo 21, ele tem uma
ele tem uma visão, né, de novos céus e nova terra. Isso, Você pode comentar para a gente? Até o texto é bonito, né? Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existe mais, né? Então, passado todo esse cenário, tudo isso que nós comentamos aqui, a cidade santa, né? Ela desce ataviada, adornada, né? Para ser estabelecida aqui na terra, porque é na terra que é estabelecido o reino de Deus, né? A gente passa um período de 1000 anos nos céus, mas depois desse período nós retornamos para a terra, né? Esse planeta ele será restaurado. O próprio Pedro, o apóstolo Pedro, ele tem uma linguagem, né? Os céus passarão como estrondo, os elementos ardendo se desfarão, né? Toda impiedade, isso que o Alan comentou, que será destruída por ocasião do lago de fogo. No texto diz que o falso profeta, a besta, o diabo e todo aquele que não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que é a ideia da extinção da maldade, né? Uma vez que acabou tudo isso, então a terra ela é um lugar de justiça, né? Como diz o próprio apóstolo Pedro, né? Então aqui será implantado o reino de Deus, né? Desce dos céus a morada dos santos, e aqui a gente começa numa terra nova, né? Nova não aquele sentido do criar do nada, do ex nihilo, não, do nada, né? Mas de uma reforma, de algo que Deus restaurou, de algo que Deus remiu, preparou, né, através da remissão para a morada dos remidos, né? Agora, essa cena do novo céu, da nova terra, da nova Jerusalém, uma cena magnífica, né? Até a cena de Jerusalém com uma metragem, né? Com uma medida. Então, tudo ali simboliza ou significa a perfeição de todo o projeto de Deus sendo restaurado, sendo retomado em uma cidade onde tem justiça, onde tem amor, onde tem saúde, onde as coisas acontecem de uma forma justa, que nada tem a ver, por exemplo, com o caos em que a gente vive na nossa sociedade. Lá vai ser uma sociedade plena, perfeita, cheia de paz, cheia da bênção do Senhor, que a Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Amém, graças a Deus. Será vai ser um tempo glorioso. Será algo assim extraordinário, né? Extraordinário. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa, diante dessa cena belíssima, né, do novo céu e da nova terra, onde os salvos estarão com o Senhor Jesus Cristo. Toda a maldade a essa altura já foi completamente aniquilada, né? É até bom deixar claro aí para os nossos ouvintes, né? Nós somos aniquilacionistas, né? Nós não acreditamos que os injustos vão ficar sendo queimados por toda a eternidade, né? Então toda a maldade já foi desfeita e nós temos aí a cena de novos céus e nova terra, né? Acho que todos esses programas sobre escatologia, de alguma maneira, para suscitar na gente o desejo de estar nesse lugar. Antes da gente concluir, de fato, o programa, deixa eu tentar fazer aqui um bate-bola rápido. Sim. 2 perguntas que talvez as pessoas que nos assistiram e ouviram a gente falar desses temas aqui podem estar querendo saber, né? Então, 2 questões assim que são muito recorrentes. Primeiro, no novo céu e na nova terra, nós vamos ter lembrança? E segundo, esse corpo transformado, né, que foi mencionado aqui várias vezes, esse corpo é um corpo que tem materialidade ou é espírito, né? Esse corpo é um tipo de espírito, né? Imaterial, né? Essas 2 questões, bem fácil, bem tranquilo. Sim, eu acredito que teremos lembrança, porque a linguagem da Bíblia né, sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Então, tudo indica que nós conheceremos a identidade, as pessoas, né? Sim. Então, é difícil a gente descartar a nossa história, né? Eu sou eu e as minhas circunstâncias, né? Eu acho que não é o objeto de Deus criar do nada um novo Adailson, mas restaurar, remissão, né? Eu acho que passa por aí. E a ideia do corpo, eu sempre entendo como sendo o de Adão, né?
como o dia antes da O corpo queda. de Cristo, né? E sim, o corpo A Bíblia de Cristo, diz que nós teremos o corpo Isso, como o do Senhor ressurreto. Deixa eu só comentar aqui um pouquinho sobre a questão se a gente vai ter lembranças ou não, né? Eu penso que não faz sentido nenhum a gente ter um troféu sem ter passado pela corrida, né? Você subir num pódio, tá num pódio e alguém perguntar para você assim, por que você está aí? Você diz, eu não sei, não lembro, não tenho lembrança. Não tem sentido a vitória sem ter a guerra, sem ter a batalha. Se a gente se ver e se abraçar e festejar esse momento, a gente poder se reconhecer e olhar um para o outro e principalmente a expectativa de ver o Cristo. A questão sobre isso, o pastor Leito, o pastor Daílson, é que algumas pessoas comentam assim, eles usam um texto lá de Isaías e outros textos para explicar essa ideia, mas a grande questão é o seguinte, diz o seguinte, como que a gente pode ser feliz no céu, lembrando de toda a maldade que já existiu? Essa é a questão. Se a gente tiver a lembrança de que um parente querido, um amigo querido não foi para o céu com a gente vai lembrar disso e vai se entristecer. Como que é isso? Né? Então, mas não é essa a questão. A questão é que quando a gente estiver no céu, nós teremos a nossa mente glorificada, mente transformada. E a gente vai ter uma compreensão mais plena da justiça de Deus. Eu gosto de um texto que fala sobre a volta de Cristo. Eu penso que tem a ver com isso, que é o texto lá de 1 Coríntios capítulo 13, os versículos 12 e 13, que o apóstolo Paulo está falando sobre o amor e tudo. E aí no final ele fala sobre o fim. O que vai ficar no final? Ele diz que de 3 coisas a que fica é o amor, né? Lembra dessa palavra? Sim. Olha o que ele escreve aqui. A aqui. fé, a esperança e o amor, que é o maior. Né? Isso. Olha o que ele escreve aqui. Ele diz assim, agora, pois, vemos apenas como um reflexo no espelho. Quer dizer, como um reflexo escuro, tá na tradução da NVI. Lembrando que o espelho era feito de bronze, não era espelho como a gente tem hoje, né? Então, você não via direito. Diz assim, apenas como um reflexo escuro, como em um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como eu sou plenamente conhecido. O pastor Adailson falou aqui de como que era o espelho naquela época. Né? Quando a gente fala no espelho, hoje a gente pensa num reflexo claro no espelho do século XXI, onde nós estamos. Mas se você voltar na época lá da Bíblia, não tinha a ideia do espelho. Na verdade, era um bronze, né? Era o bronze polido. Então, por mais polido que fosse um espelho, por mais... ainda era uma imagem embaçada, era uma imagem não clara. Né? Então, o que Paulo está dizendo aqui é que tudo que a gente sabe hoje sobre a vida, sobre a justiça de Deus, tudo que nós conhecemos a respeito de Jesus, é apenas um reflexo numa neblina, é um aspecto assim, ainda sem clareza total. É uma parte, não o todo. A gente vê tudo em parte. Mas quando Jesus voltar, nós nos encontrarmos, nós o veremos face a face. Graças e o veremos como Ele é. E não só isso, nós teremos a mente de Cristo. A gente vai compreender as coisas como Cristo compreende. Aí assim, a questão da lembrança, por isso que eu estou citando esse texto. A gente vai ter lembrança de quem não foi, das coisas que aconteceram. Vamos ter lembrança de tudo que nós passamos de bom e de ruim. Só que a gente vai ver isso com os olhos de Cristo, vai ver isso com a perspectiva da justiça de Deus. E a gente vai dizer, olha, mesmo que alguém que nós amamos não esteja lá, a gente vai saber por que ele não está, e a gente vai dizer, olha, passou pela justiça de Deus, e é isso que de fato aconteceu. A gente vai ter uma compreensão de tudo maior. Graças a Deus. O pessoal sempre fala, né? Tal coisa eu estou com dúvida, eu vou deixar para perguntar para Paulo lá. Se não tem lembrança, nem Paulo vai saber que ele foi Paulo. Sim. Não faz muito sentido. Não faz sentido. Mas é isso, irmãos. Muito obrigado aí pela ajuda, muito obrigado pelo papo de hoje. Graças a Deus, nós estamos concluindo, né, esses programas a respeito das últimas coisas, a respeito dos tempos do fim, né? Sim. Eu acho que foi muito interessante esse programa de hoje, especialmente sobre o apogeu da história, em que a gente conversou sobre a salvação, sobre o novo céu e a nova terra, né? Sobre tudo aquilo que Jesus tem para os seus filhos, né? Então, muito obrigado pela participação de vocês, por essa ajuda,
Eu queria pedir para o pastor Adailson fazer uma oração para a gente, e oração por todos aqueles que nos assistem até aqui, para a gente concluir esse nosso programa. Oremos. Deus, muito obrigado pelo estudo que nós tivemos aqui, Senhor, e pelo estudo do mês. Esse mês que nós falamos sobre as últimas coisas, ó Deus bendito, a nossa oração é que o Teu Espírito, Senhor, ilumine, Senhor, ó Deus, a vida de cada um dos Teus filhos que nos assistem, que nos assistiram, Senhor, durante esse mês, que os textos, que a explicação, Senhor, seja clara para cada um deles. Pai eterno, que eles entendam e compreendam a verdade, ó Deus bendito, na Tua palavra, Pai. Ó Deus, e com isso a gente consiga nos livrar, Senhor, de todo tipo de cilada, ó Pai eterno, que existe por aí. É a nossa oração. Então abençoe-nos grandemente, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Texto e Contexto. Se ainda não compartilhou, compartilhe esse programa. Não se esqueça de se inscrever no canal e não perca o próximo programa Texto e Contexto. Na próxima semana estaremos juntos de novo, refletindo sobre a Palavra de Deus. Até lá!